tal descobrir um destino incrível, cheio de história, natureza e experiências únicas? Hoje vamos te levar para um lugar no estado do Rio que vai te surpreender. Imagina uma estação de trem que virou um restaurante, uma fazenda de café com um passado fascinante, um mirante com uma vista de cair o queixo e um jardim que é, ao mesmo tempo, uma galeria de arte ao ar livre. E isso é só o começo. Se você adora viajar e descobrir cantinhos cheios de charme e segredos, esse vídeo é para você. Assista até o final as dicas imperdíveis que vão fazer você querer colocar Vassouras na sua lista de viagens agora mesmo. Saindo aqui da cidade do Rio, pegamos a rodovia Presidente Dutra até a RJ-127, subimos a Serra de Paracambi, que foi reaberta recentemente e ainda está em fase de obras. Aconselhamos evitar esse caminho pelos próximos meses até a conclusão das obras, e por fim, pegamos a BR-393 até o centro de Vassouras. Pagamos em torno de R$16 de pedágio para ir e mais 16 para voltar. E chegamos em mais um destino de viagem. Dessa vez, subimos a serra e estamos aqui em Vassouras, no Rio de Janeiro, uma cidade histórica com muita cultura. Tem muita história para quem gosta mesmo de saber um pouquinho aqui dos acontecimentos do Brasil. Nosso Rio de Janeiro aqui tem um pouquinho da história. Muitas fazendas, muita coisa legal para a gente visitar, museu. Então a gente chegou aqui na cidade, vamos conhecer tudo e mostrar um pouquinho para vocês. Então vem com a gente que vai ter muita coisa boa. A antiga estação ferroviária, que fica no coração da cidade, inaugurada em 1914, já funcionava em 1875 como a Estação Carril Vassourense, onde locomotivas eram puxadas por burros até Rio das Mortes e a Estrada de Ferro Dom Pedro II. O último trem passou pela cidade em 1970, mas a estação ainda é um ponto turístico icônico e característico do local. Hoje a estação abriga um restaurante que tem até um banheiro funcionando dentro de um vagão de trem desativado. No pátio da estação, ainda encontramos a locomotiva Baldwin de 1889, última remanescente da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Logo no centro, quando você chega, a primeira atração turística que a gente recomenda que você passe é a antiga estação ferroviária. Tem um trem Maria Fumaça, que hoje em dia ele não está mais em uso, mas aqui na estação agora é um restaurante, então é um ponto turístico legal, bem visitado. Tem uma cabine tipo telefônica, estilo aquelas de Londres. Eu vi em algum lugar, mas a gente vai confirmar. Que, se eu não me engano, essa cabine ela tem aqui, porque na época da construção da estação, da ferroviária, vieram algumas pessoas de Londres, alguns britânicos, então foi uma homenagem que eles fizeram. Mas eu vou confirmar essa história aí, que eu andei pesquisando sobre o que fazer em Vassouras, e foi uma das informações que eu vi. Daqui a pouco o editor bota aí pra ver se é isso mesmo, não. Hoje a cidade tá um pouquinho animada, porque tá tendo jogo, tá tendo uma final de jogo aí, então tem uma movimentação a mais. Mas no geral, pelo que a gente viu, a cidade é bem tranquila mesmo, é bem assim, interiorzinho do Rio, aquele sossego, aquela calmaria, mas até pra em dia de jogos ainda assim ela tá calma, né, amor? Tem um pessoal ali... Tem uma aglomeraçãozinha ali, tá no telão, mas no geral... bem, tão comportados. Tá tranquilo. O legal é que nessa cidade não tem sinal. Os carros param pra você atravessar. É assim que a gente sabe que tá no interior do Rio. E acabamos de chegar agora, ó, na Praça Barão de Campo Belo. Logo ali atrás tem a Igreja Matriz. É uma praça bem legal e bem famosa aqui na cidade. Bem bonitinha, charmosa. Você vê que a galera que reside aqui frequenta bem, várias crianças. É bem legal. Agora tá batendo um ventinho, então um ponto turístico bem legal para você passar quando estiver pela cidade. Estamos chegando aqui, ó, na nossa próxima parada. Gabriel tá aqui dirigindo. Estamos indo pra fazenda Cachoeira Grande. Aqui na região de Vassouras tem muitas fazendas históricas, então a gente está indo lá fazer uma visita guiada, onde eles contam um pouquinho da história lá da fazenda, um pouquinho da cultura de lá. E vamos ver se vai dar tempo também, porque a gente está um pouquinho atrasado. Vamos ver se vai dar tempo de fazer essa visita e aí a gente mostra para vocês. Ao chegar aqui, embora abalado pela perda da primeira esposa, ele pensa o seguinte: eu vou casar de novo. 46 anos, vou casar de novo. E aí ele pega aquele livro bonito de capa dura com aquelas letras douradas, já ouviu falar?
Tinder, né? O Tinder na época era em papel, né, gente? As redes sociais eram o quê? As amizades, as famílias, né? Ele tem que achar. A folhinha vocês vão sentir, que delícia. Eucalipto. Muito bom, quando eu sinto o cheiro de eucalipto. Nossa, forte. Diferente. Mas tá fresco, né? Bem fresquinho. E conseguimos chegar a tempo da visita guiada na fazenda. Logo ao chegar, fomos recebidos pelo Ricardo, que é quem acompanha os visitantes e conta todas as curiosidades sobre o local. A Fazenda Cachoeira Grande pertenceu a Francisco José Teixeira Leite, também conhecido como Barão de Vassouras, após ele ter se casado com sua prima, Maria Ismélia Leite Ribeiro, e recebido as terras da fazenda como dote. O atual casarão da fazenda, que passou por um intenso processo de restauração, foi reformado pelo barão para servir como sua residência. Porém, em 1851, o mesmo construiu uma residência na Vila de Vassouras e passou a usar a fazenda somente aos fins de semana. Em sua época, Francisco foi uma importante figura no Vale do Café, produto através do qual fez boa parte de sua fortuna, sendo um dos maiores incentivadores do transporte ferroviário na região. Era um verdadeiro homem de negócios, tendo mantido relações comerciais com mais de 200 comerciantes, era conhecido por sua postura proba e honrada em suas transações. Ao longo de sua história, a Fazenda Cachoeira Grande foi convertida em produtora de arroz para suprir a demanda de alimentos na região e nas primeiras décadas do século XX chegou a ser um importante centro produtor de cachaça. O local abrigou eventos importantes, como um jantar dos barões com a princesa Isabel em época próxima à abolição da escravatura. Hoje, além da visita guiada, a fazenda oferece hospedagem no casarão histórico e abre espaço para eventos corporativos e casamentos. O caminho até a fazenda é de fácil acesso, sendo todo pavimentado, parte com asfalto e parte com paralelepípedo. Um especialista lá no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, né, com meu pai, e é uma cadeira masculina. Por que masculina? Porque tem apoia-braço. Cadeira naquela época era assim, com apoia-braço para homem, sem apoia-braço para mulher. Porque o padrão de vestimenta era aquelas saias rodadas, aquelas armações. Então, numa cadeira sem apoia-braço, a moça sentava e o vestido contornava a cadeira, né? Essa cadeira, ela veio, né, para cá, e a gente sempre, para que Nossa Majestade do Pedro II pudesse, quem sabe, tirar um cochilo. Segundo ele disse, foi um presente que ele recebeu em vida. Não é um trono? Claro que não. É uma cadeira de relaxamento, de descanso. Gramofone, desculpa. E é uma Victrola. São parentes, né? Bem próximos, eu diria até. Só que a Victrola é como se fosse um primo rico, né, do gramofone. Ela tem mais recursos do gramofone. O gramofone foi inventado por um sujeito chamado Berliner, em 1899, que eu fui pesquisar. A vitrola, não sei exatamente quem inventou e o ano de quem, né, a primeira vitrola surgiu. Mas eu consegui, pelo número de série, descobrir o ano dessa aqui. Essa aqui saiu da fábrica em 1915. Então, com 109 anos de vida, a gente vai ouvir uma musiquinha aqui. Opa, deixa eu apertar. Tá? É que eu tenho que trocar a agulha de vez em quando. Não está ligada na parede. Não liguei Bluetooth. Não tem entrada USB. Tá vendo? Gente, a Victrola, ela era muito semelhante ao gramofone, fazendo a leitura do disco com a agulha, passando por uma membrana. E todas as músicas, elas iam sendo naturalmente amplificadas, né? No caso do gramofone, projetadas por um grande fone. Na vitrola não. Regula-se volume mecanicamente, baixo, médio e alto. Ave Maria no volume baixo. Aí você fala assim, Ricardo, alça o volume para mim um pouco. Não sei. Mas tá pouco. Por que você abrir mais esse volume? Né? E eu bato de baixo, as criancinhas se assustam porque falam que eu vou ligar o stream. Mas na verdade é o playlist das crianças, né? Ou discoteca para nós velhos, né? Essa discoteca a pessoa acha que é só aquele lugar onde vai pedir. Antigamente era essa, acho que não sei se existe mais. Mas discoteca no dicionário é coletivo de discos, né? Então você guardava a sua coleção de discos, escolhia e ia trocando. Nada, na verdade, é a mesma coisa que o playlist, né? Você escolhe a música e escolhe botar pra tocar.
Enquanto tem corda, tá girando. Enquanto gira, gasta a agulha. Gastar a corda não é o problema, gastar a agulha que é o problema. Acabou a música, a vitrola para sozinha para não gastar mais agulha desnecessariamente. Bem moderno para 1915. Verdade. Aqui era a entrada de mantimentos da casa. Lá é a entrada social, aqui a entrada de tudo que abastecia a casa. Conferia aqui nessa sala, e aqui para trás na dispensa, da dispensa para a cozinha, da cozinha servir. Olha agora, bem estratégica essa sala. Janela, não sei se vocês sabem, mas eram janelas grandes para entrada de luz bastante. Era a forma que se competia, se comparava se um dono de uma casa tinha mais dinheiro que o outro. Não era metro quadrado construído ou número de quartos, e sim contava-se as janelas. Porque a janela precisava, né, de vidro. E o vidro era disparado o item mais caro de obra daquela época. Muitas das coisas usadas na construção das casas simples, rústicas, eram obtidas no entorno ali da região. Só que a gente está vendo, sabe qual é o nome disso daqui? A gente acha uma coluna, uma viga, ou não. Na verdade, a gente está diante de um autêntico pé direito. A gente fala pé direito hoje, na casa. Direito era sinônimo de reto. Igualzinho Rua Direita. No Rio de Janeiro, hoje chama-se 1º de Março, mas antes chamava-se Rua Direita. É uma rua reta, nada mais do que isso. Porque todas essas janelas de toda essa parte final da casa, tudo tinha grade. Por que grade? Para evitar roubo de comida. Né? Os caras não iam entrar aqui dentro e roubar uma cadeira, um quadro, mas a comida poderia acontecer. Então, eles gradeavam tulhas. Né? Antigamente fazia o quê? Guardava-se grãos. Então, havia por cima, hoje tem uma prateleira, tem que dar alguma coisa. Mas antigamente, o comum era despejar aqui sacos e mais sacos de arroz, atingindo aí aproximadamente 450 a 500 quilos de arroz. Mesma quantidade de feijão, de milho, talvez uma ervilha, um grão de bico, alguma coisa do gênero. Para entrar o alimento era por cima, para sair o alimento era por baixo. Né? A cozinheira vinha, posicionava uma bacia e abria, e dessa forma você está sempre rotacionando o seu estoque, servindo-se do que está armazenado há mais tempo. O interessante, o importante é que sempre se abastecer por baixo, porque você estava tirando dali do seu compartimento aquilo que estava mais tempo armazenado. Né? Então, era uma forma de evitar estragar. Então, assim, realmente poderia acontecer, não tem nem que saber. Aqui em cima, a gente trocou uma tela metálica pelo vidro e o resto de som, né? E recuperamos. Olha que interessante, um armário, uma divisão, uma divisória, que já é separado de outro. Um historiador que veio pediu que eu conferisse quantos armários tinha na parte de cima. Eu achei estranho a pergunta, mas eu vim até dele, até porque ele falou da cabeça, olha, vê lá se não são 7 armários. Ele tinha tirado uma foto aqui do canto, tirou de lá, e ele tinha tirado a foto ali do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu confirmei. Ó, você tem razão. 7. Por que será, né? Será que o Barão era maçom? Eu não sabia? Não. 7 não são os dias da semana, gente? Toda semana, não tem 7 dias? Então, o seu armário foi feito, aí, como explicou, para guardar um aparelho de jantar para cada dia da semana. Era uma forma de, né, de mostrar o poder, de mostrar a riqueza, de, né, não enjoar. Eu brinco que se eu pudesse mandar alguma coisa, naquela época eu ia dizer também, né, que o prazo máximo de se hospedar aqui nessa fazenda era de 7 dias também. A pessoa ia achar que era infinito. Não é possível cada dia ter uma louça diferente, de café da manhã, almoço, já tá separado. Cada dia da semana tinha um. E ao fim da visita, temos um cafezinho com bolo, com direito a show de piano do Ricardo e tudo. Valores, funcionamento e contato para reservar a visita na fazenda encontram-se aqui na descrição do vídeo. Vamos fazer aqui o tour na Fazenda Cachoeira Grande, né? Conseguimos. Falei pra vocês que a gente estava um pouquinho em cima do horário, mas deu tempo. A gente chegou, já tinha começado, porque eu também, a gente chegou 1 hora depois, né, amor? Mas deu tudo certo. E é bem legal, né? Ele vai explicando várias curiosidades aqui da fazenda, um pouco da história. A fazenda já passou por vários donos, né? Sim. Então é bem legal conhecer essas curiosidades aqui. A gente está no Vale do Café, então ele conta um pouquinho disso também. Foi bem interessante. Para quem gosta de passeios mais assim, culturais, com um toque de história, acho que vai curtir bastante. E é interessante que quando você pesquisa sobre as fazendas cafeeiras,
Tem muitas mesmo. E pouquíssimas sem visitação. Pouquíssimas mesmo. E agora, durante a visitação dessa aqui, eu entendi. Ele falou que até pouco tempo atrás a mãe dele ainda morava aqui, do atual dono da fazenda. Então, depois eu até pesquisei um pouco mais, e realmente é assim, muitas fazendas cafeeiras hoje tem pessoas morando, tem famílias morando nelas. Por isso que não tem visitação. A gente acaba invadindo ali a privacidade da pessoa quando ainda há gente morando, né? Aqui já não tem mais. Eles têm a opção de hospedagem, né? Mas já não tem mais gente morando. Então por isso que eles abriram para visitação. Mas muitas até que eu fiquei com vontade de conhecer dentro da história, a visitação não é permitida devido a isso. Ainda existem pessoas morando lá. E é bem curioso isso que o Gabriel também falou, é que aqui eles são abertos à visitação. Além da visitação, eles são abertos à hospedagem. Então ele até mostrou os quartos ali pra gente, apareceu em alguns momentos. Sim. Cara, muito louco as pessoas poderem ficar hospedadas aqui, super interessante, né? A experiência de ficar numa fazenda. Porque o mais próximo que eu já vi de você ficar assim hospedado numa fazenda é tipo em hotel fazenda mesmo, com toda aquela estrutura, fazendas com vários funcionários. Que viraram até as fazendas, né? Agora assim que você tem mais autonomia, ele disse que fica como se fosse um Airbnb mesmo, né, amor? Mais ou menos. Tu não usa cozinha e tal, mas usa o quarto, tranquilo e tal, como se fosse uma pousadinha, né? Muito curioso, né? Legal. Achamos por acaso no mapa esse lugar aqui, o Mirante Imperial. A gente tá vendo pro nosso próximo destino e achamos aqui um lugar com uma vista, gente, ó, panorâmica aqui de Vassouras. Muito lindo. O visual é surpreendente. Ó, mas vou dar uma dica pra vocês. Quem vier pra Vassouras, vem com roupa bem fresquinha, que aqui é quente, viu? A gente achava que era meio friozinho, sobe serra, mas tá quente. Não sei se é porque esses dias, né, daqui a pouco já chega o verão, mas tá bem quente mesmo. Real. Tem até uns quiosques ali atrás, tá fechado. Estranho, né? No domingo tá fechado. Não sei se abre durante a semana. E tem uma pracinha também. Chegamos aqui no Anaetê. Aguinha pra hidratar, que aqui tá quente. Muito quente. Tem um estacionamento que é R$18 na data de gravação desse vídeo. E a entrada saiu a 68. Hoje é um domingo. Vamos deixar aqui e ele fecha mais cedo. Então quando você se programar para vir, é legal se programar para vir de repente no sábado ou em outro dia de abertura. Vamos deixar aqui embaixo todos os horários de funcionamento e valores. Eles também têm algumas outras coisas aqui. Tem umas hospedagens, mas a pegada deles é um pouco diferente. É uma coisa meio rústica, né? É um jardim, né? Um jardim. Falar. É um jardim que, pelo que parece nas fotos, é bem bonito. Tem um bistrô, tem alguns outros atrativos. Mas a gente veio conhecer mais a parte do jardim mesmo. Mas já fica aí para quem quiser pesquisar, de repente ver se é interessante para você. O Anaetê se autodenomina um paraíso ecocult de inspiração nativa, com instalações artísticas dedicadas à música e à natureza, sendo também um projeto de reflorestamento e de polinização ornamental, que já plantou mais de 100 mil mudas. O jardim conta com um bistrô, algumas opções de pernoite e em datas específicas ocorrem algumas oficinas e eventos no local. Piqueniques são permitidos em condições bem específicas que constam no site deles. Deixamos o link aqui na descrição para vocês conferirem. Pets mansos são permitidos no local. Ensaios fotográficos profissionais são permitidos mediante agendamento e pagamento de taxa. É isso. Chegou ao fim aqui nosso passeio no Anaetê. Vamos às nossas considerações. Vai, amor, vai. Fala aí, o que você achou? Assim, foi bom para conhecer. Pelo valor da entrada, pelo que tem no lugar. Tem muita vista bonita, né? Mas assim, não é nenhuma vista tão diferenciada que você não vai encontrar em mirantes gratuitos pelas serras do Rio aí. É bem semelhante até. O visual é legal, é bem bonito, mas eu acho que não vale a pena assim você sair da cidade do Rio ou de um lugar mais distante só pra vir aqui, não faça isso. Se você estiver pela cidade, tiver o valor disponível para investir, tiver curiosidade, conhecer um pouco da proposta também, eles têm uma proposta diferenciada, mas é isso. Aí
compensa, mas eu acho que vir de longe só pra conhecer aqui, eu já acho que não é tão atrativo. Tem outros lugares que são gratuitos e que tem um visual também incrível. Sim. Então é isso. Tem né? parques na Serra do Rio incríveis que você vai gratuito também, então... Agora a gente tá indo num restaurante que a minha expectativa, gente, tá lá nas alturas. Esse é o problema, né, amor? Ter expectativa, mas vamos lá. Eu acho que vai ser bom, porque os pratos parecem ser muito gostosos. O visual também fica aqui bem pertinho. Então já vai ser uma dica pra vocês incrementarem aí o roteiro de vocês. Um pouco também do Vale do Amor, né? Lá em Petrópolis. Se não me engano, é uma fazenda inglesa. É um outro passeio que tem lá também, lembra um pouco esse estilo, né, amor? Parece um pouco, mas pra gente, na nossa opinião, pessoal, lá foi mais interessante. Aqui eles têm umas coisas que remetem a cabala, tem umas coisas de Folclórico. folclórica, mas a gente não achou tão interessante pra gente, pelo menos. Lá no Vale do Amor tinha umas dinâmicas legais que você fazia ao longo do roteiro, mesmo sozinho, não precisa ser guiado. Acho que lá nem tem guiado. Mas a gente achou mais interessante. Dinâmicas mais legais, né? Serem feitas. Chegaram nossas entradinhas, ó. Pedimos umzinho de alho, né, amor? Alho poró. Com linguiça, um queijo brie ali, que vem com essas torradinhas. E vai, amor. Sei que o Gabriel está morrendo de fome. Vai que é tua. A cara tá bonita. E o cheiro também. Ai. Botou molhinho, não? Eu imagino que esteja até mais suave, né? Que o alho poró é mais suave do que o alho normal. A gente pediu também. É bem recheado, né? A gente pediu também, ó, drink de lavanda. Já provaram? Muito diferente que vem, até com a florzinha de lavanda. É muito recheado. Nunca tinha comido pão de alho poró. Bem gostoso. Achei muito bom. Legal que aqui no Casa do Lago Bistrô, eles estão construindo aqui um vinhedo, né? Mas ainda está em formação, então venham visitar, mas tenham consciência, né? Que ainda os pés ainda estão pequenininhos. Mas já é bem legal, bem bonito, né? A colheita está prevista para setembro do ano que vem. Aí vai estar com bastante uvas. E chegamos ao fim de mais um destino por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de conhecer um pouquinho desses lugares aí através desse vídeo. E é aquele negócio, né? Continuem acompanhando, que em breve tem mais destinos. Um beijo e até a próxima!